Vieira e hoje eu vim dar 5 motivos para você ler Horror Noir, da doutora Robin Coleman. E assim, dá pra ver que eu levei a sério a leitura, né? Pra quem não sabe, eu faço um projeto aqui no canal, né, falando sobre temáticas que estão aqui dentro desse livro e tentando expandir um pouco também, porque o livro já foi lançado há alguns anos e outros filmes, né, de terror com negros e de terror negro foram lançados, né, nos últimos anos, no ano passado. Vai ter filme, né, que tá previsto para ser lançado esse ano. Olá, Candyman, eu estou falando de você, estou muito ansiosa para ter você na minha vida. Mas, enfim, é isso. Esse livro fez muita diferença na minha vida e, enfim, inclusive, pra quem não viu, eu participei de um debate com a doutora Robin. Foi um grande momento pra mim, então eu vou deixar linkado aqui em cima pra quem quiser assistir, né? Ela fala sobre coisas muito legais, então eu fui uma das mediadoras do papo e, como eu disse antes, foi uma grande honra pra mim, um grande momento pra mim. E eu acho que, assim, eu tenho que dizer pra vocês porque vocês devem parar para ler essa belezura aqui, que não é um livro de ficção, é um estudo, né? Um estudo que está sendo aprofundado e que me fez querer estudar, né? O horror negro, o negro dentro do cinema de horror. Então eu vou dar 5 motivos para você comprar esse livrinho maravilhoso, que assim, gente, essa edição é simplesmente perfeita. Aqui atrás a gente tem, assim, tipo, pôster de filme, sabe? Ela, enfim, tem muita coisa legal. E a edição da Dark Side ainda traz, assim, tipo, um prólogo que não tem no livro original. Então tem várias coisas muito legais que, enfim, me fazem recomendar esse livro. Mas, vamos lá para os motivos, né? O primeiro motivo é que, assim, Horror Noir traz um panorama das décadas do cinema. Então, assim, você vai ter um panorama da década de 30, 40, 50, aqui, ó, a década de 70. Então, é muito interessante como ela faz isso, porque, óbvio, os assuntos são muitos, né? E a gente começa a ver que, por exemplo, antes dos anos 30, existia um tipo de representação negra dentro do cinema de horror. A partir dos anos 40, a gente tem outra coisa. Os anos 80, particularmente, são interessantes pela ausência de negros dentro do cinema de horror, e ela faz um estudo, né, sobre isso. Por que que na década de 80, por que que ali no final da década de 70, né, início da década de 80, com os slashers, a gente não vê a presença negra dentro dos filmes de horror. Então, assim, é muito interessante o que a doutora Robin faz nesse livro, botando os anos, né, assim, as décadas pra gente entendendo como existe essa representação negra dentro do cinema de horror. Então, esse é o meu primeiro motivo. Segundo motivo é que o livro, ele faz uma análise dos tropos narrativos, né, e dos estereótipos negros durante os anos. Então, assim, a gente vai vendo vários tropos narrativos negros, né, e como a maioria deles são negativas, assim, são tropos muito negativos e que acabam pendendo para o lado do estereótipo, e como a gente começa a identificar isso dentro dos filmes, né? Então é muito interessante. Ela fala sobre como existem negros, né, e representação negra negativa em uma determinada época do cinema de horror, em que os negros, eles estão sempre apaixonados e desejando a mulher branca em detrimento da mulher negra, o que é extremamente prejudicial, né, para a mulher negra, como eles também, assim, são representados como covardes, né? E como isso também foi prejudicial. Então ela vai mostrando cada tropo narrativo que a gente encontra em determinados períodos, né, de tempo do cinema de horror. E a gente começa, a partir disso, a entender melhor esses tropos, a entender quais são os estereótipos e por que eles são negativos e por que a gente deve tentar se distanciar o máximo possível disso aí. Terceiro ponto é que esse livro, além de ser um livro focado no horror negro, ele traz algo muito interessante, que é o estudo do gênero do horror, para além disso. Então ele vai trazer definições do que é horror, né? E como isso vai sendo visto de forma diferente para cada estudioso. É muito comum as pessoas virem me perguntar qual a diferença entre terror e horror,
E assim, até hoje não existe um consenso entre os pesquisadores. Existem algumas teorias que são mais respeitadas, mas de fato é um gênero, né, que tem, enfim, suas divergências dentro dele. Então é muito interessante observar isso. Porque, por exemplo, eu defendo que thrillers, que filmes de suspense são filmes de terror e que o nome suspense só é colocado como suspense por conta de algo mercadológico. Isso é bem aceito, né? A maioria dos pesquisadores pensa desse jeito, mas existem diferenças na maneira como eles enxergam o que é terror, né? Para alguns vai vir através do medo, para outros vai vir através de outras coisas e através dos monstros, que eles se alteram, por exemplo, com o passar dos anos, né? Porque o monstro que existe agora em 2021 não era o mesmo tipo de monstro que existia na década de 20. Então é muito interessante que durante todo o livro você vai vendo essas teorias, inclusive no fim do livro tem uma grande bibliografia, porque de verdade isso é uma pesquisa científica, né? Então ela fez realmente um estudo muito aprofundado. Então é isso, assim, vale muito a pena ler esse livro para entender não só de horror negro, mas para você entender de horror negro, você precisa entender o horror. Então ela traz definições muito interessantes, além de uma gama, né, de citações de pesquisadores e, enfim, de referências pra gente que se interessa em estudar o horror, pesquisar depois. Quarto motivo para você ler o horror noir é que nesse livro, além, né, do panorama dos filmes de terror, existe um panorama sobre o negro dentro do cinema que vai além do negro dentro do terror. Ela vai mostrando, como eu falei, ela traz estereótipos e coisas do tipo, né? Ela mostra os tropos narrativos, ela analisa alguns tropos narrativos e muitas dessas coisas ultrapassam o gênero do terror. Então a gente vai tendo um panorama da história negra dentro do cinema. Quando a gente fala de O Nascimento de uma Nação, que em teoria não é um filme de terror, mas que ela tem uma parte do livro para uma análise aprofundada do filme, a gente acaba tendo esse panorama de como o negro começou a ser representado nas telas, sabe? Ela depois vai lá e fala do Blaxploitation lá na década de 70 e que teve, sim, uma parte que era focada no terror. A gente tem o Blácula, entre outros filmes, mas o Blaxploitation, ele é muito mais do que um gênero que fala sobre terror. Ele é um gênero que tem filmes de terror, mas que vai além disso. Então, você vai entender outros momentos do negro dentro da história do cinema, e isso é muito importante. E o último motivo, né, para você parar para ler horror noir é que, gente, isso aqui é quase uma enciclopédia de filmes de terror. Você vai ter uma gama de sugestões de filmes para assistir. Eu já li esse livro mais de uma vez e, assim, porque eu li ele inteiro uma vez e para cada vídeo que eu faço aqui sobre ele e para outras coisas, o workshop de cinema que tá acontecendo nesse momento, eu acabo lendo capítulos e enfim. Então eu já li alguns capítulos desse livro umas 5 vezes. E é impressionante que eu já fui ver vários filmes, eu ainda não consegui ver todas as indicações. É impressionante como tem indicação de filme aqui. E não são apenas os filmes que estão no final, né? Como eu mostrei, que tem, né, os cartazes dos filmes. Na verdade, tem muitas citações a muitos outros filmes. Muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar, sabe? E que a partir do momento que eu li o Horror Noir, eu fui conhecer. Então, assim, fica essa indicação de verdade. Se você quer uma enciclopédia quase sobre os negros dentro do cinema, tá aqui. É óbvio que é muito voltado pro cinema americano e, enfim, a gente que é brasileiro não tá com uma representação aqui, mas eu acho que ele é muito importante e elucidativo, inclusive, para questões até do nosso país, do cinema negro aqui dentro do nosso país. Então, fica essa recomendação. Esse é um livro que, enfim, eu recomendo bastante mesmo.
E caso você queira adquirir, eu vou deixar o link aqui embaixo. Pra quem não sabe, eu sou afiliada da Amazon e comprando pelo meu link você ajuda o canal, né? Então, quem quiser, clica no link e compra. Mas assim, eu vou deixar também o link para mais informações, né? Pra você ler a sinopse, enfim. Caso você não tenha sido convencido pela minha defesa, sabe, apaixonado desse livro, quem sabe lendo a sinopse você acaba sendo convencido. Mas de verdade, é um livro muito legal. O trabalho da Darkseid é lindíssimo, olha, todo em preto, assim, ai, maravilhoso. Essa capa dura é incrível. E, enfim, a fonte tem um tamanho bom. Eu sou muito apaixonada. Então, fica essa indicação e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!